professor, olá, professora. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o caderno da primeira série do ensino médio, referente ao terceiro bimestre. Neste caderno são tratados dois temas, esporte, corpo, saúde e beleza, em 4 situações de aprendizagem. No primeiro tema, o esporte, nós procuramos enfatizar sistemas de jogo e táticas em 2 modalidades coletivas não tão conhecidas dos alunos, o rugby e o futebol americano. Apesar dessas 2 modalidades não serem tão conhecidas no nosso país, elas são semelhantes ao futebol, que é a modalidade esportiva mais popular no Brasil e no mundo. Essas variações do futebol, elas têm diferentes códigos de regras e a institucionalização dessas regras aparece nas páginas 11 e 12 com exemplos, com diferenciações entre o rugby e o futebol americano. Na situação de aprendizagem 1, na página 14, nós procuramos tratar de um tipo de futebol que é o futebol sem contato, o chamado flag football ou flag ball. Na quadra pode ser utilizada as tabelas de basquetebol como alvos para os eventuais chutes que podem ser feitos. Caso não tenha na sua escola tabelas disponíveis, é possível utilizar as traves de futebol ou então alguma superfície, paredes em que seja possível riscar o equivalente às traves. Justamente para evitar o contato entre os alunos, nós sugerimos que o jogo ele seja feito com cada interrupção como se fosse um pega-pega. Então, a partir do momento que um aluno com a posse de bola ele for tocado, o jogo ele é paralisado. Dessa forma, possivelmente serão evitados acidentes, um contato mais direto, né, entre os alunos. Na etapa 2, que está na página 15, nós sugerimos que os alunos elaborem um plano de ação inicial a cada jogo. Então, eles devem elaborar estratégias que vão ser colocadas em prática tanto no ataque quanto na defesa. Na etapa 3, aí sim é introduzido, de fato, o modo de jogo do flagball, que consiste justamente, o termo flag significa uma flâmula ou bandeira, então um objeto que é colocado na cintura de cada aluno. O aluno com a posse de bola, ele passa a ser bloqueado quando esse objeto é retirado da sua cintura. É possível fazer essa bandeira com tecido ou então com sacolas plásticas, enfim, algum objeto que fique preso à cintura de cada aluno. Na situação de aprendizagem 2, nós procuramos enfatizar o sistema de jogo no rugby. Na etapa 1, a sugestão é que os diferentes códigos de regras eles sejam combinados. Os alunos eles devem pesquisar sobre as regras tanto do rugby quanto do futebol americano e do futebol internacional e escolher pelo menos 10 itens que sejam viáveis para que eles coloquem em prática em um tipo de torneio, que é justamente a etapa 2, um torneio híbrido, né, de futebol, com ênfase no rugby. É importante que os planos de ação que os alunos elaborarem, eles sejam também registrados antes do início dos jogos e ao final do torneio, ou então durante alguns intervalos, à sua escolha, que esses planos de ação eles sejam confrontados, sejam discutidos pelos próprios alunos, a fim de detectar as estratégias mais bem-sucedidas. Na situação de aprendizagem 3, nós procuramos enfatizar um torneio voltado agora ao futebol americano. E nesse torneio, é importante que os alunos definam, além de um plano de ação, as funções específicas de cada jogador. Qual jogador vai ser responsável por arremessar a bola, quais jogadores vão ser responsáveis por receber os passes, por proteger o arremessador, enfim. Então, todas essas funções elas devem ser detalhadas nesse plano de ação. Também sugerimos que nesse torneio, o contato entre os alunos ele seja semelhante ao pega-pega que foi primeiramente realizado, ou então com o uso de uma bandeira, para evitar justamente acidentes ou algum risco maior de lesão. As diferentes estratégias que foram implementadas, tanto aquelas bem-sucedidas quanto aquelas que não tiveram sucesso, elas devem ser confrontadas. A ideia é que as melhores estratégias elas sejam explicadas pelos próprios alunos. Por que determinados planos de ação eles deram certo? Propomos também um tipo de desafio aos estrategistas.
Então, os alunos eles devem pensar nas estratégias de forma a aprofundá-las. Então, se eles fossem realizar outros jogos, será que essas estratégias ainda seriam viáveis, ainda seriam adequadas? Se possível, organize jogos posteriores ao torneio para que os alunos possam colocar em prática essas estratégias aprofundadas. Na atividade avaliadora, sugerimos que seja confrontada a perspectiva dos próprios praticantes, então a experiência que os alunos tiveram como praticantes dessas modalidades esportivas, com as expectativas que eles podem ter a partir da mídia. Por exemplo, são citados filmes no caderno que podem ser indicados para os alunos. No tema 2, Corpo, Saúde e Beleza, tratamos dos conceitos de atividade física, exercício físico e também de saúde. Quanto à atividade física, aparece um entendimento bastante amplo no caderno, logo na apresentação do tema, a página 21, e a diferença em relação ao exercício físico é colocada da seguinte forma: o exercício ele é entendido como atividade física realizada de forma sistemática. Na página 22, aparece, além do conceito de saúde defendido pela Organização Mundial de Saúde, um conceito interessante que é o de empoderamento. É importante que os alunos eles percebam que, conforme eles aprofundam uma determinada compreensão, eles podem ter mais poder, um poder de decisão, seja numa reflexão individual, quanto na sua própria participação política, reivindicando condições mais favoráveis para a prática de atividades físicas ou de exercícios. Não basta acumular informações sobre saúde, mas é importante que as condutas dos alunos elas sejam modificadas a longo prazo. Então, que eles levem possíveis contribuições da prática de atividade física e de exercícios ao longo de toda a sua vida. Na situação de aprendizagem 4, na página 24, as diferenças entre saúde individual e saúde coletiva, elas são discutidas e também entre atividade física e exercício. Na primeira etapa, é solicitado que os alunos registrem quais são as atividades que eles praticam, inclusive as mais praticadas no seu dia a dia. A partir dessa classificação, é possível que os alunos consigam problematizar as condições efetivas que eles têm para a prática de atividades físicas e de exercícios na região em que vivem, no contexto em que eles têm mais contato diretamente. Na etapa 2, é sugerido que os alunos criem exercícios. Essa criação de exercícios, a sugestão é que ela se relacione com alguns componentes da aptidão física relacionada à saúde. 3 componentes aparecem no caderno nas páginas 25 e 26. A força, a resistência, que é entendida como um componente da força, e também a flexibilidade. Na atividade avaliadora desse segundo tema, é sugerido justamente que essa diferenciação entre saúde coletiva e saúde individual e também entre atividade física e exercício, ela seja aprofundada pelos alunos, de forma que eles possam aplicar os diferentes conceitos em situações do seu dia a dia e que percebam problemas também no seu cotidiano. Professor, nós nos colocamos à disposição para conversar sobre a proposta curricular nos diferentes canais de comunicação da Secretaria de Educação e aproveitamos para desejar um bom trabalho no terceiro bimestre.